Ah, bom, Walter, boa noite aí. Vamos iniciar, está me ouvindo aí, né? Bom, então vamos lá. Então aí é a primeira web aula, né? A gente iniciou aí um novo módulo, né? O módulo específico 2. Então vocês viram agora, o último módulo foi de montagens, né? Agora a gente vai passar para a parte da manutenção, né? Então, de sistemas elétricos, mecânicos e, por fim, de sistemas eletromecânicos, né? Então, hoje eu vou falar da primeira situação de aprendizagem e os assuntos pertinentes para vocês poderem solucionar aí, tá bom? Um pouco também que vocês vão ter na aula presencial. Antes de iniciar, Walter, eu vou compartilhar a tela aqui, vou passar um vídeo aí motivacional da indústria. Certo. A gente inicia. Vamos iniciar aqui. Há quanto tempo você não assa algo? Por exemplo, cookies. Se foi recentemente, então você certamente se lembra de que usava moldes especiais para cozinhar. Parece que a forma da bolacha é a coisa mais simples, mas a sua produção é bastante interessante. Você pode encontrar moldes dos mais diversos tipos e tamanhos. Existem moldes em formas de personagens de desenho, ou moldes em forma de coração. Quaisquer que sejam esses moldes, eles são feitos da mesma forma. O torno especial frisa alternadamente o círculo de metal, que está localizado ao redor da peça de trabalho. A peça de trabalho é feita de metal durável e o círculo é feito de metal que pode ser espremido facilmente. Quando o círculo é comprimido, ele gradualmente assume a forma do futuro molde. Resta fazer apenas algumas manipulações, como limpar e processar o molde, para depois embalá-lo e enviá-lo para a loja. Bom, então deixa eu iniciar aí, né? Deixa eu iniciar aí. Bom, então essa primeira situação de aprendizagem, ela chama aí caça-erros, né? Nós vamos ler e entender aí. Ver o contexto aí, né? Deixa eu só pôr ela em... Olá, Vitória. Está tudo bem? Sim, mas como você sabe, passamos por uma forte tempestade, é verdade. Os eventos externos podem causar, então, danos às instalações. Afinal, sofremos algum dano? Bom, um surto de tensão causou estragos, pois a instalação elétrica não contava com os DPS, né, e o SPDA, né, e o SPDA não foi inspecionado desde sua instalação. Algum componente estragou? Também estragou? Sim, dois painéis que montei há algum tempo foram danificados e as partidas estão operando incorretamente. Quais são as partidas que estão operando incorretamente? Uma delas é a partida direta com reversão e o outro é a partida estrela-triângulo. Você terá que fazer a manutenção dos painéis? Fui designado para realizar a manutenção corretiva desses painéis e recolocá-los em funcionamento. Você precisará usar equipamentos de proteção? Sim, tenho que selecionar os EPCs, né, equipamentos de proteção coletivos, os equipamentos de proteção individual e as ferramentas necessárias para a execução do serviço. Você sabe qual é o processo correto para realizar essa atividade? Claro, deve selecionar a ordem correta do procedimento de desenergização e reenergização das instalações elétricas que passarão por manutenção, segundo as orientações da NR10. Desejo a você um bom trabalho. Certo, pessoal? Então, vamos lá. A primeira etapa que vocês vão fazer, então, é um arquivo eletrônico de editor de texto. Selecione, então, os equipamentos e ferramentas adequados para manutenção de um painel elétrico de baixa tensão. Né? Então, vocês vão utilizar aí da expertise aí de vocês aí, caso já tenham, caso não tem, pessoal, eu tenho aqui, que eu vou falar aqui também, vocês podem estar utilizando também do livro, certo? Essa aqui é a etapa à distância, vamos fazer aqui, certo? A segunda etapa em um arquivo eletrônico editor de texto, vocês vão então selecionar a ordem correta da execução do procedimento de desenergização e reenergização de acordo com o NR10. Aqui, pessoal, está disponibilizado, ó, que é a situação de aprendizagem, que é o NASAP 1, tá? Essa aqui é a parte da NR10, ó, justamente para a parte de energização e reenergização. É só praticamente ler aqui e fazer colocar certinho lá a sequência correta, certo? Essa aí, a segunda etapa, também vai ser feita aí à distância, certo? A etapa 3, pessoal, que vocês vão fazer, montar uma partida direta com reversão de um motor de indução trifásico utilizando diagramas de força e de comando.
Então, isso aqui, ó, é o que vocês vão fazer na aula presencial, certo? Vocês vão, provavelmente, ou vocês vão montar, ou já vai ter montado, e como vai ser a dinâmica, que eu já vou falar para vocês o que que vai acontecer. Aí eu não sei como o professor vai proceder. Provavelmente vai ser essa partida direta com reversão em uma aula e a estrela triângulo em outra. Mas dependendo do desenvolvimento de vocês estiverem tudo ok, estiverem fluindo certo com a aula, com o desenvolvimento, vocês vão fazer, eu acho que, creio que tudo em uma aula só. Mas caso contrário, vocês vão fazer uma aula e depois em outra, correto? E o que que ele vai fazer, pessoal? Além de montar, então vocês podem fazer a montagem, ou caso o professor entender que não é necessário, o que ele vai fazer? Já vai montar. E o que que ele vai fazer? Ele vai separar vocês em grupos, né? Só explicando como é mais ou menos a dinâmica. Vocês vão ser separados em grupo e ele vai então introduzir um defeito. E o defeito realmente é como se fosse uma simulação de algum defeito que acontece, corriqueiro, ou algum defeito lá de forma proposital que ele acha que acontece também de forma constante. Aí ele vai introduzir o defeito e cada grupo, obviamente, vai fazer uma verificação, né, uma inspeção visual, fazer as medições e verificar onde está o erro e fazer a devida correção, né, manutenção aí corretiva, ou fazer uma substituição, né? Obviamente ele não vai queimar propositadamente um equipamento, ele vai simular como se fosse uma queima, né? E vocês vão fazer então as devidas alterações, certo? Obviamente, né, pessoal, utilizando os equipamentos de proteção, fazendo tudo corretamente, né? E no final vocês vão chegar, o professor então vai questionar vocês, né, o que vocês fizeram e se vocês diagnosticaram de forma correta o defeito. Certo? A quarta etapa, então, também é a mesma forma, é uma partida estrela triângulo, né? Montando tantos diagramas de força e de comando. E vai ser da mesma forma, certo? E a etapa 5, que é essa que vocês vão fazer isso aí vocês vão fazer depois da aula, né? Que é elaborar o relatório de manutenção da partida direta com reversão e da partida estrela triângulo. Obviamente, né, pessoal, isso aqui vocês podem estar fazendo após a aula presencial. Mas caso queiram se adiantar, se vocês já têm alguma noção de já fazer isso, pode entregar também, pode antecipar. Mas o ideal é fazer após a aula, como se fosse um relato mesmo de aula, fazer um relatóriozinho que foi feito, como se fosse um prontuário de manutenção mesmo, certo? O que foi feito, o que vocês detectaram, o que foi feito para detectar, qual foi a solução, que medidas tomar para isso para que tal defeito não volte a ocorrer, né? Enfim, fazer tudo aí, elaborar uma lista de materiais utilizados, se anotou os valores das medidas das correntes corretas, fez tudo conforme os critérios de avaliação, ok? Tem alguma dúvida aí, algum questionamento? Bom, na verdade, a minha dúvida é em relação a para eu fazer essas atividades aí, eu vou fazer pelo Word, isso, para ir baixar e Pode, enviar. sim, pode ser. Você pode fazer no Word, caso queira, para ficar organizado. Se quiser fazer manuscrito, também não tem problema. Você digitaliza, né? Deixa manter ele bem legívelzinho, bem legível, aí você pode fazer o envio, sem problema. Ah, Pode sim. fazer qualquer editor, pode fazer manuscrito de forma que você achar melhor aí, mais cômodo para você aí, certo? Assim, não, né, com relação ao Word, não precisa também fazer, sim, só ter cuidado com relação à redação, não escrever assim de qualquer forma. E, assim, com relação à formatação também, não precisa ser muito rígido, não. Pode fazer um trem só minimamente organizado aí, que dê para a gente ler aí, entender tranquilo, sem problema, viu? Certo. Deixa eu só Mas, ver aqui, se essa folha de resposta aqui, o Walter tem também. Aqui, ó. Essa folha de resposta você pode responder nela, tá vendo? Olha lá, relaciona os equipamentos e ferramentas adequados para a manutenção de um painel elétrico. Ela seleciona a ordem correta da execução do procedimento de energização e reinização. E lá, e da aula presencial, ó, você pode estar preenchendo aqui também, ó, como se fosse um relatório mesmo da aula. Então, lá, o que que é a data, a hora, equipamento, tag, algumas coisas que vocês podem fazer uma invenção mesmo, pode inventar. Equipe, né, se vocês fizerem grupo, né, pode pôr lá especialidade, tal, os EPIs que for utilizado, ferramentas, descrição de serviço, pode utilizar isso aqui, certo?
Certo. Pode usar isso aqui também. Aí fica a critério de vocês, certo? Sem problema. Fica aqui, fica melhor porque está mais organizadinho. Se quiser também fazer tudo em um arquivo só enviar, sem problema também. Não tem restrição com relação a isso. Correto? Ó, então, vamos iniciar aí, né? Dos assuntos que vão ser pertinentes, né? Relativos a essa situação de aprendizagem 1, né? Bom, então, pessoal, se a gente está lidando com um quadro de comando, né, de partida, ou até a própria partida mesmo, o diagrama, não o diagrama, mas a contato de força ali, né, de baixa tensão, a gente precisa, então, levar em consideração segurança, né, principalmente a parte elétrica, né. Então, a gente tem que ter uma atenção em relação às EPIs, né, e protege, né, a integridade física, podendo então ser diferente de um profissional para o outro. Então, para manutenção de sistemas elétricos, né, pessoal, quais são os principais equipamentos de proteção individual? Capacetes, né, óculos de segurança, luvas isolantes, calçado isolante, né, cadeado de bloqueio e etiqueta de identificação, né, justamente para evitar que alguém faça uma manobra de modo acidental e venha a prejudicar quem está trabalhando à distância, né, talvez a fiação está fora, né? Está meio longe do quadro, né? Então estou precisando fazer uma intervenção mais fora do quadro, então tenho que evitar a ligação de qualquer ponto, né? Investimentos anti-chama, né? Já que eu estou lidando com eletricidade, né, pessoal? Evitar ao máximo, né? Então, essas informações, pessoal, tá na norma regulamentadora número 6, né, que é a NR6. Então, ela vai apresentar todos os EPIs necessários para cada tipo de atividade, né? E aqui é ficando uma olhada. Então, a gente sabe que a norma é elaborada pelo Ministério do Trabalho e vai ter um objetivo de regulamentar os equipamentos e investimentos que o trabalhador deve utilizar durante a realização do seu trabalho. Então, aí, né, pessoal, iniciando pelo capacete, o que ele vai ter a finalidade? Vai proteger, né, contra os impactos mecânicos e choques elétricos, né? Então, ele vai se apresentar com a viseira para proteger, então, a face do profissional e protetores auriculares acoplados, né, dependendo do meu modelo aí. Obviamente, para quem trabalha em ambiente ruidoso, né? E os óculos de segurança são responsáveis profissionais de manutenção, né? Ele vai proteger contra partículas resultantes de curtos-circuitos que podem ser lançados contra os olhos do profissional, né? E dependendo, né, pessoal, da empresa, não é permitido circular dentro do prédio sem esse item, né? Por haver histórico de partículas de outras naturezas projetadas no ambiente, né? Então é primordial, né? Mesmo que não seja você trabalhando diretamente, mas num ambiente que tem muito, né, pode ter um risco muito alto, é extremamente necessário utilizar o óculos, né, todo o tempo. Bom, os protetores auriculares, né, vão servir para proteção do sistema auditivo contra altos níveis de pressão sonora. E entre os mais usados então, estão os protetores auditivos, tipo Conce e tipo Plug. Né? Os auditivos devem ser limpos constantemente, principalmente do tipo Plug, né, que pode levar sujeira e produtos químicos ao ouvido do profissional. Então, como ele joga, ele entra mais dentro do ouvido, né? Então eu preciso estar com ele limpo constantemente. Bom, na realização de serviços em redes energizadas, né, pessoal? Então a gente vai utilizar duas luvas, sendo uma de borracha para proteger da tensão e outra de couro para proteger de borracha, né? Então, para aquela dupla proteção. Então é necessário também observar a tensão nominal da rede e qual tensão que a luva, que a borracha suporta. No caso de alta tensão, pequeno furo para a corrente elétrica atinge as mãos do eletricista. Então, tem que observar muito bem as condições do EPI antes de começar, então, qualquer atividade em rede energizada, porque qualquer falha pode ser fatal, mesmo as de baixa tensão. Bom, os calçados, né, também usados por profissionais da manutenção elétrica, vai servir para proteger, então, contra escorregões, choques elétricos e quedas de materiais, né? E também preciso observar a tensão limite no meu calçado. E também verificar a conservação do seu solado, porque com o passar do tempo, né, a borracha pode perder sua característica de isolação elétrica. E muitas empresas, né, pessoal, adotam calçados com bico de plástico para proteger, então, o trabalhador contra a queda de objetos, né, que também pode ser perfurante, perfuro cortante e vir prejudicar, né, causar um dano, né, um acidente. E
Então, a escolha do calçado e da luva vai estar também relacionada à tensão da rede na qual o eletricista vai executar o trabalho. Então, vários acidentes já foram registrados, né? Então, onde a causa foi que o profissional retirou as luvas durante o trabalho e também não estava utilizando o calçado adequado. Até mesmo em atividades simples, como trocar uma lâmpada, devemos observar qual é o calçado que estamos utilizando. Pessoal, então, nunca brincar com eletricidade, né? A gente não tem aí uma segunda chance, mesmo sendo de baixa tensão aí, 220 ou 380, pode ser fatal, né? Bom, e também, né, pessoal, em profissões, as vestimentas também são consideradas EPIs, como no caso, por exemplo, da manutenção de sistemas elétricos. Segundo a NR10, dependendo da tensão em que se fizer uma manobra, vai existir então uma vestimenta adequada que deve atender a requisitos, como inflamabilidade, condutibilidade e influência eletromagnética. Além disso, as roupas usadas sob a vestimenta anti-chama não podem ser de material sintético, inclusive as peças íntimas, porque o material sintético derrete como um plástico, né, pessoal? E em ocorrência de uma queimadura, esse material então vai grudar na pele e pode ser mais prejudicial ainda. E essas vestimentas também devem ser lavadas e secadas de acordo com recomendações do fabricante. E também é importante observar que elas não podem ser remendadas, né? Em caso de aparecer pequenos rasgos ou furos, que são comuns em atividades com eletricidade. E também, né, lembrar que é proibido o uso de adornos pessoais nos trabalhos que envolvem eletricidade, ou seja, anéis, brincos e correntes podem prender em partes móveis ou tocar em pontos energizados, também provocando graves acidentes. Além disso, se uma pessoa que está usando um anel queimar a mão, a retirada do adorno após a queimadura vai trazer muito sofrimento, né? Bom, o outro elemento é o cadeado, né, para bloquear a identificação, né? Então, antes de iniciar qualquer atividade de manutenção em máquinas ou sistemas elétricos, então é necessário que haja o bloqueio do equipamento e a colocação de uma etiqueta de identificação contendo o nome do profissional, data e hora de início das atividades. E essa ação, então, ela é necessária, porque uma pessoa desinformada pode ligar o equipamento colocando o manutentor em risco. Nossa determinação é também estabelecida aí pelas normas NR12 e 10. E segundo a NR10, né, pessoal, é obrigatório que os projetos de instalações elétricas especifiquem dispositivos de desligamento de circuitos que possuam recursos para impedimento de reenergização e para sinalização de advertência com indicação da condição operativa, né? Então, aqui eu tenho um exemplo aí desse cadeado, né? Então, aí com um cadeado que impede, então, a ligação do sistema aí, né? Devidamente identificado aí, obviamente. Bom, então, no cadeado apresentado, aparece a foto, né, com o nome do técnico. E todos os profissionais que estiverem trabalhando na máquina ou equipamento devem colocar seu próprio cadeado com identificação. Então, dessa forma, consigo garantir a segurança de todos, né, pessoal? Então, é justamente, se um terminou, por exemplo, se o seu colega lá não terminou a manutenção, o cadeado dele vai estar ali ainda, ou seja, não vai permitir que o equipamento seja ligado, então, enquanto todos estiverem acabados com aquele serviço, né? Pode ser pontos distintos, né? Então, isso é segurança, né? Bom, partindo então dos equipamentos de proteção individual para os coletivos, né? Então, os coletivos vão ser dispositivos que vai proteger então coletivamente. Pode ser um corrimão de escada, um extintor, até placas de sinalização. No caso, para manutenção de sistemas elétricos, né, equipamento de uso coletivo mais utilizado são as sinalizações e o aterramento provisório. E segundo a NR10, né, deve haver, então, delimitação da área de trabalho com o objetivo, né, de impedir o acesso ou circulação de pessoas que não fazem parte da equipe de manutenção. A sinalização também impede que algum veículo transite na área de trabalho e atropele também algum manutentor. O aterramento provisório, né, ele é feito quando não há possibilidade de bloqueio com cadeados ou para evitar choques causados por induções de sistema próximo. Então, em manutenção de postes em vias públicas, há o perigo, então, de incidências de raios ou de árvores caírem em uma linha energizada, fazendo com que ela encoste na linha que está sofrendo a manutenção. Então, aqui, né, tem um exemplo de fita zebrada e também de cones, né, cones e cavaletes. E para garantir a segurança, né, pessoal, do trabalhador, é necessário fazer a desenergização, né? Então, agora aí, provavelmente vai ter um procedimento de desenergização. Então, a NR10, né, que é a segurança, que trata de segurança, serviço com eletricidade,
vai estabelecer, então, alguns procedimentos para desenergizar e bloquear a energia em caso de manutenção de equipamentos ou sistemas elétricos. E conforme a norma, né, somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, mediante, então, procedimentos apropriados. Então, o primeiro dele aí é o seccionamento, o impedimento de reenergização, depois a constatação da ausência de tensão, né? Depois disso, eu faço a instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos. Depois eu faço a proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. E depois eu faço instalação da sinalização de impedimento de reenergização, né? Que é com um cadeado ali, né? Então, algumas medidas podem ser alteradas, substituídas, ampliadas ou eliminadas, em função, então, das peculiaridades de cada situação. E, então, nesses procedimentos, somente devem ser executados por profissional legalmente habilitado, autorizado e mediante justificativa técnica previamente formalizada, desde que seja mantido o nível de segurança originalmente preconizado. E nas instalações de serviços em eletricidades também deve-se adotar a sinalização adequada de segurança, também destinada então à advertência e identificação, nesse caso obedecendo ao disposto da norma regulamentadora 26. Então a identificação de circuitos elétricos, travamentos e bloqueios de dispositivos, sistemas de manobra e comando, desculpa, restrições e impedimentos de acesso, delimitações de áreas, sinalização de áreas de circulação, de vias públicas de veículos e de movimentação de cargas, sinalização de impedimento de energização, identificação de equipamento ou circuito impedido. E aqui, né, pessoal, a gente vai olhar então um fluxograma para fazer a desenergização. Então, primeiro, passo o início, né, vou iniciar, primeiro vou seccionar o disjuntor ou a chave seccionadora, né. Depois, então, eu faço um impedimento de reenergização, ou seja, informando data, hora, profissional responsável por meio de uma etiqueta, né? Certo, o próximo passo eu faço o teste. Tenho tensão? Opa, sim, né? Pode então ocorrer uma coisa fatal. Aí eu volto para o seccionamento. Faço o impedimento de reenergização. Fiz o teste de novo. Tem tensão? Não, agora eu vou para o próximo passo. Aí, a necessidade de aterramento do meu sistema elétrico? Sim, se tem, então eu vou fazer um aterramento provisório. Aí eu faço a sinalização com placa de manutenção. Não tem necessidade, então já vou direto para a sinalização com placa de manutenção. Então coloca a placa tensão, equipamento e manutenção. Faço uma outra decisão aqui. Há circulação de pessoas no ambiente de trabalho? Se sim, então eu vou isolar a área com sinalizações e faço início da atividade. Se não, eu já procedo com a atividade da manutenção diretamente. Então, assim como a desenergização, também vai ter um procedimento para reenergizar, que é a religação do aparelho. E segundo a NR10, o estado de instalação desenergizada deve ser mantido até autorização para reenergização. Então, aqui, ó, como é realizado? Então, primeiro eu vou iniciar retirando todas as ferramentas e equipamentos do local de trabalho. Depois, eu vou retirar os trabalhadores não envolvidos no processo de energização, né? Depois, vou remover o aterramento temporário da equipotencialização e das proteções adicionais. Depois, remover da sinalização do impedimento de reenergização e desbloqueio, se houver, e depois energizar o meu sistema, né? Mesmo voltar tudo ao normal, né? Então, esses procedimentos, né, pessoal, tanto de desenergizar como de reenergizar, também é importante que o profissional saiba fazer uma inspeção para verificar a segurança das atividades, né? Bom, então, já que a gente já tem os riscos, né, é necessário, então, aprender a inspecionar o local de trabalho de iniciar as atividades. Então, é fundamental a gente prestar atenção em alguns aspectos na hora de inspecionar, então, o ambiente e o equipamento. Então, primeiro, vou certificar, então, de detalhar a instalação e seus procedimentos operacionais, como manutenção, produção de quê, segurança e emergências. Relacionar as normas e legislações vigentes aplicadas a cada situação como justificativa das mudanças. E realizar entrevistas e utilizar a lista de verificação. E uma das medidas mais utilizadas para esse fim, né, pessoal, é o checklist de verificação das irregularidades e dos riscos de ambiente, do ambiente de trabalho. Então, aqui eu tenho um exemplo de checklist. Então, por exemplo, um checklist de bloqueio de energia elétrica.
principais etapas que eu inspeciono. Os circuitos elétricos foram identificados? Se sim, está conforme? Beleza. Houve travamentos e bloqueios de dispositivos, sistemas de manobra e comandos? Sim, então está dentro do conforme. Foi constatada a ausência de tensão no circuito desligado? Não, então está conforme. Houve instalação de aterramento temporário com equipotentialização dos condutores de circuito? Está dentro do conforme. Houve restrições, impedimentos de acesso, delimitação de área? Possui sinalização de área de circulação de vias públicas de veículos de movimentação de carga? Tem sinalização de impedimento de iniciação? Foi realizada a contagem de ferramentas antes de iniciar os trabalhos? Foi realizada a contagem dos técnicos envolvidos na atividade? Então, é uma lista, né, pessoal, um checklist e depois uma assinatura do responsável e uma assinatura de liberação. Então, tudo bem documentado e bem organizado, certo, pessoal? É uma parte chata de segurança, mas extremamente necessária. Né? E aqui uns exercícios de passagem, pessoal, para vocês fixarem o conteúdo até aqui. Tem alguma dúvida por enquanto aí, pessoal? Alguma dúvida, algum questionamento? Não, por enquanto, tranquilo. Tranquilo? Bom, então a parte da segurança, pessoal, a gente parte agora para as ferramentas, né? Então, para fazer manutenção, a gente também precisa de ter ferramentas, né? Então, para que a gente possa fazer uma manutenção de forma eficiente e segura, né, além dos conhecimentos técnicos, a gente também usa as ferramentas adequadas. E as mais utilizadas são as manuais, né, pois são baratas e fáceis de utilizar. Então, alguns exemplos aí de ferramentas, a gente tem os alicates, chave de fenda e cruzada, chave de boca, chave L hexagonal e multidentada. Então, aí a gente tem, né, por exemplo, tem um alicate de corte, o alicate de bico, né, o universal, a chave L hexagonal, a chave de boca, a multidentada, né, a cruzada e a de fenda, né? Então são as chaves mais usuais aí para manutenção elétrica, né? Além delas, né, a gente tem algumas ferramentas aí, né? A pneumática, né? Então a gente pode usar algumas ferramentas pneumáticas para agilizar o trabalho. Elas têm baixo ruído e baixa manutenção e podem ser utilizadas em ambientes com risco de explosão, pois não usam eletricidade e não geram faíscas, né? São usar ar comprimido, né? A furadeira pneumática ou parafusadeira, ela pode funcionar como furadeira ou como parafusadeira. Tem a vantagem de durabilidade a seu favor, por ser muito robusta que uma furadeira elétrica, e também por controlar a velocidade e o torque. E outra vantagem é a possibilidade de afastar o operador do risco de choques elétricos. As lixadeiras pneumáticas são uma ferramenta muito usada na indústria, então ela é leve, confiável e possui maior torque. Aprovada em ambientes atípicos, onde tem pouco espaço ou lugares. É inviável a aplicação de ferramentas elétricas, né? Bom, então as ferramentas elétricas, né, pessoal, ela tem a vantagem de usar uma bateria, então podem ser levadas para lugares onde o ar comprimido não está disponível. Também, no entanto, não podem ser utilizadas em ambientes com gases inflamáveis, né? Pois geram faíscas, né, e podem provocar, então, explosões, né? Então, evitar esses ambientes hostis, assim dizer, né? Então, a primeira aí é a furadeira manual elétrica, né, a mais popular das ferramentas de manutenção industrial. É usada para furar, apertar ou retirar parafusos e porcas de máquinas ou paredes. A lixadeira elétrica, então, ela é uma que proporciona uma maior agilidade no processo de cortes e lixamento de peças para pintura. Então, para fazer a manutenção e troca dos equipamentos elétricos, pessoal, a gente precisa conhecer esses equipamentos, então, e como eles funcionam, né? Então, muitos defeitos elétricos que acontecem nas máquinas e instalações estão relacionados aos equipamentos, como botões pulsantes, disjuntores, contatores, relés e motores, né? E cada um desses equipamentos pode apresentar, então, defeitos específicos e precisam ser testados de forma diferente. Alguns destes, né, são utilizados pelo operador para ligar ou desligar as máquinas. Eles podem apresentar, então, defeitos relacionados ao mau uso. Outros, né, são usados para acionamento de cargas e proteção. E os principais defeitos são ocasionados por dimensionamento incorreto ou problemas de lubrificação. Então é importante, né, que o técnico, né, eletromecânico, saiba como funciona cada equipamento e os seus principais defeitos, né? Então, o botão pulsante, ele é o dispositivo que fica acessível ao operador da máquina para ligar, desligar ou fazer outras operações existentes na máquina. Pode ter contatos abertos ou fechados, e a quantidade e o tipo de contatos podem ser alterados pela pessoa que faz o projeto e a montagem da máquina.
O botão pulsante vai possuir uma mola que, quando é pressionado, os contatos mudam de estado, então fechando ou abrindo. Após o operador soltar o botão, os contatos retornam à sua posição inicial. E o botão de emergência, né, ele é um tipo especial de botão pulsante. Depois que ele for pressionado, só volta à posição inicial se for destravado com um giro. Então, a gente tem um exemplo aí de um botão de emergência, que é o vermelho, e um pulsante verde, né? Então, aí a gente tem ele vermelho e verde, e sua respectiva simbologia aí, né? No caso de um diagrama. Bom, então como eu faço um teste de continuidade de um botão pulsante? Então, usando o multímetro em escala de resistência, eu vou encostar então as ponteiras nos conectores 11 e 12. Então, como o contato é normalmente fechado, a resistência deve ser zero. Em seguida, encoste as ponteiras nos conectores 13 e 14, que são do contato normalmente aberto. Nesse caso, né, então a resistência deve ser infinita. E por último, segure o botão pressionado e refaça as medições. Agora os resultados devem estar invertidos, ou seja, nos conectores 11 e 12 a resistência tem que ser infinita e nos 13 e 14 a resistência deve ser zero. Se um desses testes apresentar um valor diferente, significa que o botão está danificado. Ele não pode estar fechando ou não estar abrindo corretamente os contatos. De qualquer forma, não deverá ser então utilizado em nenhuma instalação. Bom, o outro disjuntor motor, né, então ele é um dispositivo de proteção do motor que verifica a existência de curto-circuito ou sobrecarga nele. Vai possuir, então, lâminas bimetálicas que expandem e se deformam com a passagem da corrente elétrica. Se o valor da corrente, então, for muito alto, então essa deformação ela vai provocar o desarme, que é o desligamento do circuito. E, além disso, né, em algumas situações, é possível, então, acoplar contatos de comando ao disjuntor motor. Assim, quando acontece o desarme do circuito de força, também acontece o desarme do circuito de comando. Ou seja, protege tanto o comando quanto o de força, né? Como eu faço, então, um teste de continuidade por disjuntor? O disjuntor, né, vai possuir, então, 3 contatos de força, né, que devem estar abertos quando o disjuntor estiver desligado. Então, assim, é possível usar um multímetro para medir a resistência elétrica entre os terminais 1 e 2, 3 e 4 e 5 e 6. E, neste caso, a resistência deve ser infinita. Ao ligar o disjuntor, sem nenhum cabo conectado, pode-se medir, então, novamente a resistência entre os mesmos terminais. Então, nessa condição, o disjuntor motor deve estar com todos os contatos fechados, apresentando, então, resistência zero. Bom, os contatores, né, pessoal, outro elemento são os dispositivos eletromecânicos usados para acionamento de cargas, como motores, resistores de aquecimento, lâmpadas e eletroválvulas. Então, eles possuem contatos de força, que são normalmente abertos, e contatos de comando, que podem ser normalmente abertos ou normalmente fechados. Então, para mudar o estado dos contatos, é necessário aplicar corrente na bobina do contator. Então, observe a imagem do contator, né? Tem essa cara aí, e também sua simbologia, né? Então, da bobina e os contatos, o de força e o de comando, né? Então, ao pressionar o botão liga, a corrente elétrica, então, vai circular pela bobina, atraindo o núcleo móvel, né? Então, ele vai ligar, né? Então, vai atrair o núcleo móvel, então ele vai ligar os contatos. Então, dessa forma, os contatos que estão abertos vão fechar, e os contatos que estão fechados vão abrir, né? Então, o que está aberto, fecha, o que está fechado, abre, né? Então, um contador ele pode apresentar alguns problemas principais. Por exemplo, se ocorrer um curto-circuito nos contatos, é possível que eles derretam e acabem se soldando. Perdão. Então, é uma situação que é denominada de contato colado. Então, nesse caso, o contato não abre mais, impedindo que ele funcione corretamente. Outro problema é o rompimento dos fios da bobina. Então, isso vai fazer com que o contador não ligue, mesmo que esteja recebendo energia. E por último, é um problema que só é possível verificar ligando o contator. Então, se o núcleo ferromagnético estiver oxidado, o contator não irá ligar corretamente, ficando em um ciclo de liga e desliga. Então, isso acontece com componentes que trabalham em situações de grande umidade ou que foram armazenados de forma incorreta. E, nesse caso, uma limpeza pode resolver o problema. E para verificar se os contatos e a bobina estão em condições de uso, vamos utilizar então um multímetro na escala de resistência.
Da mesma forma que nos botões de pulso e no disjuntor motor, você tem que medir, então, a resistência entre os conectores dos contatos abertos e fechados. Isso também deve ser feito não sem energizar o contator. Então, os contatos normalmente fechados têm que apresentar resistência zero e os normalmente abertos devem apresentar resistência infinita. E em seguida, né, usando uma chave de fenda para movimentar o núcleo do contator, mudando o estado dos contatos. Se o contator não permitir esse acesso ao núcleo, você poderá energizar apenas a bobina para fazer esse teste. Né? Então, use os EPIs corretos, né, pessoal, para não ter problema de tomar um choque. Né? Com o núcleo fechado, os contatos abertos ficarão fechados, apresentando resistência zero. E os fechados vão ficar abertos, apresentando resistência infinita. E também para verificar se a fiação da bobina não está danificada, deixe o contator desenergizado e meça a resistência entre os terminais A1 e A2. A bobina deverá mostrar um valor baixo de resistência, mas não zero. Se o valor for zero ou for infinito, a bobina está então danificada. Tem que ter um valorzinho mínimo aí, que vai ser conforme o fabricante, certo, pessoal? Se tiver próximo de zero, for zero ou infinito, então vai estar danificada. Bom, além desses aí, né, pessoal, a gente também tem um relé térmico ou relé de sobrecarga, que está lentamente então, sendo substituído pelo disjuntor motor, mas ainda é usado em muitas máquinas, muitas aplicações. Deve ser aplicado junto com os fusíveis para criar então uma proteção completa do circuito do motor. Então, o seu funcionamento é o mesmo princípio do disjuntor motor, utilizando lâminas bimetálicas para detectar a corrente excessiva. Então, ele que é a cara dele, né? Então, como eu faço para testar a continuidade do relé térmico e conexão? Então, é possível testar o relé térmico usando o multímetro na escala de resistência, da mesma forma. E então tem os contatos. Neste caso, os contatos de força são normalmente fechados, né? Bom, além desse também, né, pessoal, a gente também tem um motor, que é o principal aí, né? A gente tem uma partida para partir um motor. Então, os motores trifásicos assíncronos é uma das máquinas elétricas mais importantes da indústria. Então, ele é constituído por um rotor, que é a parte móvel, um estator, que é a parte fixa, e bobinas. Então, as outras partes auxiliam o motor na sua função, que é transformar energia elétrica em movimento. Então, a forma mais simples e barata de ligar o motor, né, pessoal, é usar a partida direta. Então, nesse caso, a gente liga o motor diretamente na sua tensão nominal, usando apenas um contator. É necessário observar que a tensão do motor deverá ser igual à tensão da rede trifásica. Né? Então, na placa dele, vai ter esse valor da tensão e um tipo de ligação. Poderá ser estereotriângulo, triângulo, conforme a figura aqui. Né? Então, se eu ligo o 3 com 6, o 2 com 5 e 1 com 4 e faço um curto aqui entre o 4, 5 e 6, eu tenho a estrela. E o triângulo aqui eu vou fazer como se fosse uma sequência, né? Então, o primeiro aqui com 4, o 2 com 5 e o 3 com 6, depois eu fecho aqui o curto no 1, certo? Então, essa aqui é a ligação triângulo. A partida direta, né, pessoal, ela tem a vantagem de ser fácil, barata e ocupar pouco espaço, mas ela tem um limitante de potência. Se o motor tiver mais de 5 CV, a concessionária de energia não permite que ele seja ligado dessa forma, porque o motor acionado com partida direta provoca um pico de corrente na partida, né? A gente sabe que tem aquela corrente que é o IP sobre N, né? Que é a partida sobre o nominal, que pode ser até 8 vezes maior do que a nominal, né? Então, essa queda de tensão prejudica outros equipamentos, né? Então, você vai prejudicar a rede também. Então, por isso que até 5 CV é permitido. Mais do que isso, já tem que utilizar alguma outra forma de partida, né? Bom, então aqui no gráfico, né, pessoal, a gente tem um corrente motor. Então, por exemplo, na partida aqui, né, o motor trifásico ligado diretamente tem um aumento da corrente nominal de 6 a 9 vezes, né? Até ele chegar no período assim, de regime permanente, né, que está na sua velocidade nominal, aí ele atinge sua corrente nominal. Então, tiro toda essa parte transitória e depois ele fica em regime permanente, né? Bom, então o motor, como ele está parado, e vai precisar de força para iniciar o movimento. E essa força extra é gerada pelo aumento do campo magnético. Por sua vez, precisa de um aumento de corrente elétrica. Né? Se eu preciso de mais força magnética, mais campo magnético, eu preciso de mais corrente. E quando o motor vai atingir a rotação, obviamente não vai precisar dessa força. Não? Então, ou seja,
campo magnético pode ser mais fraco, assim como a corrente elétrica, que aí o motor já saiu da inércia, já saiu do repouso, ele já pode girar, certo? Então, a corrente nominal é a corrente de trabalho do motor, e a corrente partida IP é o que o motor precisa para iniciar o movimento. E na placa do motor, né, pessoal, vai ter então a corrente nominal e sua relação com a corrente de partida, conhecida pela relação corrente partida pela corrente nominal. E essa relação pode ser de até 10 vezes, ou seja, a corrente partida pode ser até 10 vezes maior que a nominal. Se o motor a selecionar tiver mais do que 5 cavalos de potência, 5 CV, a gente tem que usar um outro método de partida. E uma dessas possibilidades é o estrela-triângulo. A partida estrela-triângulo, né, pessoal, ele vai usar no mínimo 3 contatores. Ele usa a característica da ligação estrela e da ligação triângulo. Então, o motor inicia com a ligação estrela, o que faz com que a tensão aplicada em seus terminais seja reduzida. Com esta redução de tensão, eu reduzo a minha corrente. Portanto, no momento da partida, o motor vai exigir menos corrente elétrica. Após um tempo pré-determinado, que será escolhido de acordo com o tipo de carga, a ligação estrela é desfeita e então aplica-se a triângulo ao motor. Então, ela vai colocar a tensão nominal do motor diretamente em seus terminais. Então, após isso, o motor fica com ligação triângulo durante o resto do trabalho. E para que isso seja possível, né, pessoal, é importante que o motor, então, deve ter 6 cabos disponíveis e a tensão triângulo na placa do motor deve ser, então, igual à tensão da rede, né? E observe nas figuras, então, exemplo de ligação estrela, né? Então, eu tenho a estrela e depois a triângulo, né? Bom, pessoal, então o gráfico aqui, né, vai ter então agora a relação da partida direta, que tem esse alto pico de corrente de partida, e da estrela triângulo, ou seja, quando eu tenho na estrela aqui, eu diminuo a minha tensão, obviamente eu vou precisar de uma corrente menor. E quando eu faço o chaveamento, eu só tenho um pico aqui que corre num tempo muito menor do que o da direta. Não que eu não vai ter essa corrente, mas vai ser com um tempo muito menor. Então, eu só o tempo de chavear, né, aumenta, então minha tensão vai para nominal, aumenta a minha corrente e atinge a minha nominal aqui. Ou seja, vai ter muito menos a minha corrente de partida atuando num tempo bem menor, né? E, então, a partir de estrela triângulo, ela provoca um pico de corrente no momento da troca de estrela, mas ocorre, então, como falei, num tempo muito curto. E esse efeito desse pico é quase imperceptível também, então não gera consumo de energia excessivo. Outra vantagem é que ela permite também que os cabos utilizados tenham uma bitola menor do que a da partida direta, né? E além disso, né, a potência consumida no momento da partida é muito maior, né? Então aqui, ó, vamos ver aqui então como é que é a animação, ó, como é feita essa. Depois de um tempo, ela vai chavear para triângulo, certo? Bom, pessoal, então, como eu faço um teste, por exemplo, de continuidade em motores trifásicos? Então, quando há indícios de que o motor está queimado, então vou aplicar o teste de continuidade de enrolamento da bobina, né? Que naturalmente poderá ser executado com um alicate amperímetro ou um multímetro em escala de resistência. Caso não haja continuidade em um dos rolamentos ou bobinas, significa que o motor deve ser encaminhado ao rebobinamento. O motor está queimado por rompimento de uma das bobinas. Então, ou seja, o motor é constituído por 3 bobinas, né? Então, bobina número 1 é os terminais 1 e 4. A bobina número 2, 2 e 5. A bobina número 3, 3 e 6. Conduziu todas elas ok, senão vai ter algum problema, né?
Bom, e o motor, né, pessoal, é a parte mais importante de uma máquina, também é o equipamento que menos dá manutenção, mas tem alguns defeitos aí que são comuns a todos os motores. Então, primeiro é a falta de fase, né, quando o cabo de uma das fases se rompe ou algum dos componentes do circuito de força, como disjuntor, relé térmico, fusível ou contator, apresenta defeito, vai estar danificado. Então, neste caso, o motor apresenta um ruído diferente e a corrente nas outras fases aumenta, provocando também um aumento da temperatura do motor. Se houver falta, então, de duas fases, o motor para simplesmente, né? O outro defeito é o desbalanceamento de fase ou desequilíbrio de fase. Então, em algumas situações, uma das fases pode apresentar uma tensão muito diferente das outras, então fazendo com que o campo magnético gerado por aquela fase fique mais fraco. Então, isso vai provocar um aumento da corrente e sobreaquecimento. O outro é o travamento do eixo. Então, se houver um peso muito grande no eixo do motor, um desalinhamento no acoplamento mecânico, seja na engrenagem ou polia, ou falta de lubrificação, o motor então pode parar de girar ou diminuir a sua velocidade. Isso também vai gerar sobrecarga e provocar sobreaquecimento. E se os dispositivos de proteção estiverem dimensionados e instalados corretamente, o motor então vai ser desligado, né? Então atua a proteção, né? E aqui, pessoal, são mais alguns exercícios de passagem, relativo então a essa parte de tecnologia, ferramentas e materiais. Por enquanto, aqui alguma dúvida, algum questionamento? Hein? Eu ainda tenho um pouco de dúvida em relação a essas ligações aí, estrela-triângulo, mas eu estou vendo algumas videoaulas, porque como faz muito tempo que eu tinha feito o curso de mecânica, eu vi a parte elétrica bem Ah, superficial que eu fiz. assim, o melhor jeito, Walter, bom, você pode utilizar de alguns, os simuladores, simuladores vai te dar uma boa noção, assim, te dá uma noção mais, assim, mais da parte de simulação, mas o melhor mesmo é lá na prática mesmo, lá no laboratório, você fazendo lá as ligações, né? Que é uma Certo. coisa, mesmo no simulador você fazendo lá, mas fica a ligação bonitinha lá, né? Toda organizadinha nos terminais. Agora lá no motor mesmo, você consegue ver lá, fazer as ligações corretas, fixar as bitolas, né, dentro dos terminais. E como lá tem lá, então como é que é a ligação? Então liga um com 4, dois com 5, ou um com 3, né? Você faz depois um fechamento, aí um é um, depois o outro é, né? Então, na prática mesmo, você consegue ver melhor isso aí. O professor, ele te dá toda a orientação com relação a isso também. Infelizmente, aqui só olhar aqui, apesar mesmo a gente lendo o livro, fazendo simulador, não usando lá um CAD Simu ou qualquer outro software aí, né? Fica um pouco mais difícil mesmo de verificar isso. Então, continuando aí, né? Mas tudo certo aí, Walter? Tudo ok? Tirando isso Certo. aí. Tranquilo. Mas isso aí é tranquilo, Walter. Você pegando as manhas no primeiro aí, depois fica bem tranquilo. Beleza. Bom, então, no desenvolvimento das atividades aí do técnico mecânico, né, os instrumentos então de medição são essenciais, né? Então, entre os vários aí, tem os mais aplicados, que é o alicate e o vatímetro, né? Então, o alicate amperímetro, ele vai permitir que o técnico faça medições de tensão, resistência e corrente elétrica de forma fácil e segura. Ele vai ter, então, dois terminais para medição de tensão e resistência elétrica. Então, por exemplo, medição de tensão, tem que fazer em paralelo sempre, né? E de corrente e de resistência também em paralelo e desenergizado, né? Então, isso para medir tanto usando o alicate quanto os pontos de prova, né? Então, para fazer a medição de corrente, pessoal, é necessário colocar um medidor em série com um componente que deve ser medido. Isso muitas vezes então vai provocar confusão no momento da medida e pode causar acidente. E mesmo que o técnico saiba como fazer essa medição, algumas vezes não é possível abrir o circuito para fazer a medição em série, né? Então, nesse caso, a gente utiliza o alicate amperímetro, que é construído para esse tipo de medição. Então, é necessário abrir o circuito, apenas envolver com o alicate o cabo por onde passa a corrente a ser medida. Então, nesse alicate, então, existe um transformador que fará a medição do campo magnético, que é relacionado com a corrente elétrica. Então, assim, né, não tem risco de acidente sem necessidade de ligar o circuito para fazer a medição. Então, quando você tem um circuito que não está funcionando e a gente não sabe qual é o defeito, então uma boa forma de procurar o problema é utilizar o multímetro em escala de tensão. Então, para isso, o circuito deve estar ligado, você precisa então usar todos os EPIs. Então, além do multímetro,
a gente precisa também do desenho do circuito e uma caneta para anotações, né? Então, a gente faz as medições com cuidado e atenção e clique no então aqui para a gente ver, ó. A gente olha, então, todos os lugares e faz os pontos, né? Então, por exemplo, aqui foi tensão encontrada, aqui, ó, teste 5 aqui, sem tensão. Nessa outra parte aqui, sem tensão. Então, você olha, você vai fazendo, obviamente, na parte real, né? No circuito real lá, e no desenho em mão você já vai fazendo um mapeamento, não? Então aqui não teve tensão, aqui não teve tensão. Aí com isso você consegue fazer um diagnóstico, por exemplo, aí, de um quadro, ou de um diagrama, ou de seu diagrama de força lá, né? No sistema de potência lá, você consegue também enxergar, tanto também no de comando. Você acha também, então, os defeitos relacionados, né? Bom, e aqui também são mais alguns exercícios para fixar, certo? Tem alguma dúvida aí ou volta em algum questionamento? Não, por enquanto não. Aí, como eu te falei, então, Walter, essa questão aí da ligação, a melhor forma vai ser lá no laboratório mesmo. Então, qualquer coisa, pode perguntar para o professor lá, ele vai também te falar, ó, essa relação aí da ligação estrela-triângulo, ele vai te mostrar aí mais detalhes, como fazer, quais os caminhos, né? Que é melhor do que mesmo a gente fazendo simulado aqui, chega na parte real, a gente vê uma certa diferença, né? Não é tão óbvio, apesar de a gente ter a noção, não é tão óbvio assim, né? Certo. Mas ele vai te ajudar nisso aí, ok? Tem mais alguma dúvida então aí, Walter? Mais um questionamento? Não, tranquilo. Certinho? Então, vou finalizando aqui por hoje, Walter. Qualquer dúvida ou questionamento das demais situações de aprendizagem, não deixe de procurar, ok? Então tá certo, obrigado. Vou desejar a você uma boa noite. Fique com Deus aí, até a próxima. Valeu.